Oi, pessoal. Nós vimos no vídeo passado um pouquinho da introdução do livro de Apocalipse. Então, nós falamos bem rapidamente sobre quem escreveu esse livro, qual o propósito da escrita desse livro, né? E hoje a gente vai continuar um pouquinho dentro dessa introdução, né? Avançando um pouquinho os versículos aqui. E depois nós vamos falar sobre as cartas, as 7 cartas, tá? Então fica ligadinho aí, não perde nada do vídeo, para você aprender tudo sobre esse livro que é bem misterioso, né? As pessoas têm um certo estigma com esse livro, mas que ao final dessa série de vídeos, com certeza você vai olhar o livro de Apocalipse de outra forma. Então vamos lá. Nós vamos falar, né, do livro de Apocalipse porque ele, né, tem uma cena marcante. Como eu falei com vocês, desculpa que está entrando mensagem aqui. Como eu falei com vocês, quem escreveu foi João, né? E João escreveu quando ele estava exilado na ilha de Patmos. O que acontece? Ele é preso lá, né? Jogado lá, fica aí, ó. Os soldados tentam matá-lo jogando ele no óleo quente, né? Mas eles jogam João lá e João sai vivo daquilo que estava fervendo, né? O que é inacreditável aos olhos deles. E eles resolvem fazer o seguinte: já que eu não posso matar você, então faz o seguinte, fica aqui isolado nessa ilha e morre aí sozinho. Então eles isolam João na ilha de Patmos. Ele, assim, aqui não vai entrar em detalhes, né, sobre a questão da perseguição, isso são coisas que a gente sabe por estudar a teologia, né, mas ele sofreu essa perseguição e é claro, né, ele deixa claro isso aqui no versículo 9, eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele foi perseguido, ele foi preso e exilado por causa da palavra de Deus. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Mais ali na frente, quando a gente começar a falar sobre a abertura dos selos. Então, vamos lá. E é nesse lugar que ele está lá, isolado e desolado, que João ele é arrebatado. Ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor e tem uma visão extraordinária. Ele tem um encontro com o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Pois é, a expressão Filho do Homem ela foi muito usada, foi usada muitas vezes pelo próprio Jesus durante seu ministério. Especialmente você vai ver essa expressão no Evangelho de Mateus. Mateus fala bastante sobre essa expressão porque era uma expressão que ele gostava de se auto-intitular. Então, João descreve a sua visão de Cristo com uma série de símbolos que carregam significados profundos e que aparecem nas cartas às igrejas. E aí, antes de chegar nas cartas, ele vai falar sobre esses símbolos a partir do verso, quando ele fala aqui, ó, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, ou seja, as 7 igrejas, né? E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Aí ele começa a descrever como esse alguém era, aparentemente, na visão dele, né? Ele fala, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo. Ou seja, ele vai dando símbolos para aquilo que ele estava vendo, né? Para aquela visão do Filho do Homem, de Jesus, que ele estava vendo naquele momento. E o símbolo de ouro que ele... o cinto de ouro que ele vê no peito de Jesus, ele simboliza a realeza de Jesus. Os cabelos brancos, como a gente viu aqui, representam a sabedoria de Jesus. Os olhos, como fogo, indicam conhecimento penetrante. Os pés, como latão reluzente, ele fala mais à frente, né? Quando você pegar para ler, você vai ver toda essa descrição.
ela simboliza firmeza e estabilidade. E a voz, como de muitas águas, simboliza a autoridade de Jesus. E por fim, a espada que sai da boca, significa a palavra de Deus. São símbolos que João colocou no seu texto, né, quando escreveu essa carta da revelação, para poder dizer a força que ele estava vendo, para poder descrever a força que ele estava vendo, a autoridade, a plenitude que ele estava vendo quando via a imagem do Filho do Homem, né? Cada detalhe desse reforça a identidade e a autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Bom, na época de João, a crise principal era com o Estado, e era por causa do culto imperial. Para Roma, esse culto era uma demonstração de lealdade ao imperador. Mas João revela que, espiritualmente, participar dele significava fidelidade ao adversário de Cristo. Então, é a figura que a gente vê aqui no Apocalipse de o grande dragão. Por isso que João alerta que as perseguições viriam. Dentro das próprias igrejas surgiam líderes que defendiam a participação desse culto como algo cívico, sem impacto na fé. Entre eles estavam os nicolaítas e os balamitas, e a figura simbólica de Jezabel, que você vai ver aí mais à frente no quadro explicativo das cartas às igrejas. Jezabel ligada à igreja de Tiatira. O Apocalipse, ele denuncia essas práticas de idolatria e de prostituição espiritual. E qual é a mensagem que esses textos de Apocalipse, essas cartas de Apocalipse têm para a gente hoje? As cartas mostram que Jesus deseja que os seus seguidores vivam no mundo, como ele falou lá em Mateus, como sal da terra, como luz do mundo. Isso significa participar da sociedade, mas não adotando os seus valores corrompidos. Aí eu me lembro novamente de Paulo falando sobre não se amoldar a esse mundo, né? Como Paulo foi sábio quando escreveu esse versículo, né? Bom, esses valores corrompidos seriam o quê? Corrupção, ganância, prazer a qualquer custo, tudo aquilo que, na verdade, a gente está vendo hoje em dia assim, de uma forma voraz, né, na sociedade. É porque esses elementos, eles são irreconciliáveis com o Evangelho. Então, não tem como a gente ser corrupto e domingo a gente ir para a igreja louvar o Senhor dentro da nossa casa, ter um momento de adoração. Não existe isso. Isso corrompe, isso tira qualquer tipo de reconciliação da nossa parte com o Evangelho. O chamado, ele é claro. Nós não devemos negociar os valores do reino em troca dos benefícios sociais deste mundo. Ou seja, eu não posso negociar os valores do reino para ser aceita nesse mundo. Na verdade, eu tenho que ter a consciência que eu não pertenço a esse lugar, você não pertence a esse lugar. Nós somos cidadãos passageiros desse mundo. A minha cidadania está no céu. E por isso a gente não pode negociar esse tipo de verdade, esse tipo de elementos. Não existe possibilidade de ser cristão e ser condizente com elementos que nos afastam do Evangelho de Cristo. Então, agora a gente vai entrar numa parte bem interessante, bem legal da Bíblia. Vou tentar ilustrar para vocês aqui no texto, né, no vídeo, tá? Essa parte que fala das 7 cartas, ela vai do capítulo 2, né? Todo o capítulo 2, todo o capítulo 3 até o final, tá? Então, ela vai falar primeiro sobre a carta à igreja de Éfeso, depois vai falar sobre a carta à igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, depois a igreja de Tiatira, e aí no capítulo 3 ele vai falar sobre a carta à igreja de Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui.
As cartas das igrejas da Ásia, elas trazem uma mensagem específica para cada comunidade, né? E você vai ver que há diferenças entre uma carta e outra, e a gente vai ilustrar isso aí para você já já. Essas cartas, elas revelam que muitas igrejas estavam divididas, sem clareza sobre como viver aquilo que Jesus deixou como ministério, no meio das pressões políticas e sociais que existiam na época. Então a gente vai fazer, como eu falei, uma ilustração sobre uma coisa interessante que a gente consegue ver nessas cartas. Cada carta a gente vai ver que tem um elogio, uma crítica, mas também tem ameaças e promessas. E qual igreja tem ameaças? Qual igreja tem promessas? Qual igreja tem elogios? Então me acompanha aqui para a gente ver. Só que cada fase dessa carta, né, os elogios, as críticas, as promessas, né, e as ameaças, elas não integram a carta de todas as igrejas. Tem igreja que vai receber elogio, mas não vai receber promessa. Então a gente vai ver isso aqui agora, nesse próximo take do vídeo. Então, de acordo com o quadrinho aqui, vou deixar aqui do lado para vocês. Aqui no quadro você vai ver que a igreja de Éfeso, ela recebe elogios. Quais são esses elogios? Ela tem um trabalho árduo, ela é perseverante, falta tolerância com o pecado dentro da igreja, ou seja, as pessoas aceitam, né, novas pessoas, novos membros, mas não toleram o pecado. A intolerância contra os falsos profetas, o sofrimento por Cristo, ódio pelas obras dos nicolaítas. Ou seja, existem N coisas que a carta aponta que a igreja de Éfeso está fazendo corretamente, certo. E, ao mesmo tempo, ela faz uma crítica, tá? Mesmo elogiando, a carta também faz uma crítica. E qual é a crítica? Obedece sem amor, né? Aí, no caso, Éfeso vai estar na parte 2, né, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, tá? E na parte que fala sobre a crítica, é quando ele fala aqui, ó, no versículo 4, contra vocês, porém, tenho isso. Não abandonem o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, é necessário que a igreja de Éfeso ela retorne ao primeiro amor. Apesar de ela estar fazendo tudo corretamente, ela ainda precisa se atentar para o primeiro amor. É aquele amor que a gente faz de tudo por Cristo, sem abrir mão, né, de nada. A gente faz por amor mesmo, de coração aberto. É aquele princípio, logo assim que a gente entra para a igreja, que a gente aceita Jesus logo assim, né, como Senhor e Salvador. E é sobre isso que a carta vem criticar. E essa carta também ela vem seguida de uma ameaça, que é logo aqui abaixo no versículo 5, né? Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, né? Então a gente precisa entender o seguinte, olha, Jesus está falando, ó, manda uma carta lá para Éfeso e fala para eles, ó, vocês estão fazendo um trabalho legal, vocês, né, não toleram o pecado, vocês estão bem, só que vocês precisam voltar ao primeiro amor. Eu sou o primeiro amor. E ó, se vocês não fizerem, vai ter consequências. Só que eu achei interessante que nesse quadro aqui você vê que Éfeso não tem uma promessa. Não tem uma promessa. Mas a gente vai ver que tem igreja que tem. Vamos ver mais para frente? Então, a partir do verso 8, a gente vai falar sobre a carta à igreja de Esmirna. A carta à igreja de Esmirna, ela é o seguinte, ela começa com um elogio, né? Ela fala que a igreja sofre, mas é rica na graça de Deus. E que ela é perseguida injustamente por judeus, né? Vai falar aqui do verso 9 até o verso 10. E o que é legal, não tem uma crítica contra a igreja de Esmirna e também não tem uma ameaça.
na verdade, tem uma promessa, e é uma das promessas mais lindas da Bíblia, que eu, sinceramente, amo demais. Está aqui destacado, né, em cor bem berrante aqui na minha Bíblia. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Logo mais à frente, a gente vai começar a falar sobre a carta à igreja de Pérgamo, tá? A carta à igreja de Pérgamo também é bem parecida com a carta da igreja de Éfeso. Ela tem um elogio, ela tem uma crítica, ela tem uma ameaça, mas não tem uma promessa. O elogio, ele vem quando fala que ela é uma adoradora de verdade. Eu sei onde você vive, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé a mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ou seja, aquela igreja estava dentro de uma cidade em que o Senhor Jesus está dizendo que Satanás habitava naquela cidade. E mesmo assim a igreja permanecia fiel, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguida injustamente. E o interessante é que tem uma crítica. A crítica vem aqui no versículo 14, né? Que ele, no caso, a igreja tolera demais coisas que não deveriam ser toleráveis pela igreja. O que é? Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Ou seja, ele está falando, olha, você é uma adoradora, igreja, você é fiel mesmo quando perseguida, mas você é tolerante com coisas que não deveria ser. E aí? Aplicando para as igrejas hoje, será que a gente vê isso nas igrejas de hoje? E aí ele vem também com uma ameaça, né? Portanto, arrependam-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquela espada que a gente falou lá atrás, né? Que é a espada da palavra. E mais à frente, nós vamos falar, ainda no capítulo 2, da carta à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja que recebe elogio, crítica, ameaça e promessa. É ela e Sardes apenas que recebem todas essas fases assim da carta, né? A igreja de Tiatira, ela é boa em obras, né? Ela faz boas obras, ela tem amor, ela tem fé, ela tem serviço, ela é perseverante, ela cresce. Então, tudo isso é exemplificado aqui, né? Que ele conhece, a carta está falando, conheço as suas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Quer dizer, ele está vendo, né, tudo aquilo que a igreja está mostrando de bom dentro dos ensinamentos daquilo que Jesus deixou como ministério para a gente, como igreja instituída lá em Atos. Só que aí vem logo em seguida, no entanto, aí vem a crítica, né? A crítica é que a igreja, assim como a igreja de Pérgamo, ela tolera situações, coisas, pessoas e atitudes que não condizem com aquilo que a igreja representa. Então, ela diz que tolera. Contra você tenho isso. Você tolera Jezabel. Jezabel, a gente, né, tem mais ou menos uma ideia do que a igreja tolerava naquele momento. Aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, a gente vai exemplificar aqui com pessoas que, mesmo dizendo que são profetas, que são pessoas que estão ali vivendo dentro da palavra, elas vão trazer um problema para a igreja, que é o ensino incorreto e a imoralidade sexual.
Pois é. Só que, mesmo assim, Jesus, mediante tudo aquilo que a igreja faz de bom, ele faz uma promessa. E essa promessa diz que, logo aqui no versículo 24 para 25, ele vai falar, né? Não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. E aí, nós vamos agora para a igreja de Sardes. Falta Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então, a igreja de Sardes, ela também recebe um elogio, uma crítica, uma ameaça e uma promessa. Qual é o elogio? Aqui já estamos no capítulo 3, tá, pessoal? Se vocês estiverem acompanhando, lendo aí, vocês estão vendo que a gente já está no capítulo 3. Qual é o elogio que a igreja de Sardes recebe? Conheço vossas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, alguns não se contaminaram, mas alguns se contaminaram. Então, Sardes, apesar disso, recebe esse elogio. A crítica vem na mesma frase do elogio, né? Que vocês estão, alguns não se contaminaram, mas alguns parece que estão vivos, mas ainda estão mortos, já estão mortos, né? Não tem vida. E a ameaça, ela vem onde? Jesus vai trazer juízo sobre eles. Ela vem aqui no versículo 3, mais para baixo aqui. Obedeça e arrependam-se. Se vocês não estiverem atentos, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Mas mesmo assim, Jesus faz uma promessa para aqueles que não se contaminaram, né? No entanto, você tem aí em Sardes alguns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. Ou seja, existe uma promessa para aqueles que estão no meio daquilo que está errado, daquilo que está contaminado, mas mesmo assim se mantêm fiéis, firmes, né, à palavra do Senhor. Então, existe uma promessa para essas pessoas, né? Vamos agora para a carta à igreja de Filadélfia. Bom, a igreja de Filadélfia é bem interessante, porque ela é como Esmirna, ela não recebe nem crítica nem ameaça, ela só recebe elogio e promessa. E, às vezes, quando eu olho, né, esse quadro, eu fico pensando, meu Deus, será que se eu fosse uma dessas igrejas, eu iria receber críticas e ameaças? Ou eu iria receber elogios e promessas? Né? Vamos pensar como igreja de Cristo. Filadélfia. Filadélfia, o elogio é que, apesar de tudo, Filadélfia guardou o nome de Jesus. O que ele fala aqui como elogio? Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E logo em seguida, ele faz uma promessa. 11. Venho em breve. Retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, ele vai guardar a igreja até o fim, mas pede o cuidado dessa igreja para que o entorno, as circunstâncias, o redor daquela igreja não acabe tirando da igreja a promessa que ela tem em Cristo. E por último, Laodiceia. Talvez seja justamente por causa, né, disso aqui que eu vou falar para vocês, que a carta de Laodiceia foi a última, né? A carta de Laodiceia é a única que não tem nenhum elogio e que também não tem promessa. Ou seja, é uma carta que apenas tem crítica e ameaça.
Vamos lá. Qual é a crítica? Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pesado, né, pessoal? Bem pesado. Porque quando eu leio esse versículo, eu fico pensando, fato é que mornidão não serve para praticamente nada, né? Se eu for tomar um café, vou fazer um café com a minha família, né? E vou tomar um cafezinho. Se eu colocar uma água morna, esse café fica bom? Se for um chá bem gostoso, adoro chá de camomila com maracujá, tomar de noite, uma delícia. Se eu colocar uma água morna, esse chá fica gostoso? Agora pensando ao contrário, se eu pegar uma Coca-Cola, sou muito fã de Coca-Cola não, mas para quem é, né? Se eu pegar essa Coca-Cola morna, ela fica boa? Não. Agora bota ela no congelador, bota um gelinho, um limão dentro, desce redondo, ainda mais num dia quente. É justamente disso que Jesus está falando aqui. Ele está falando assim, olha só, tu não é frio, tu não é quente, tu é morno. E ser morno é não ser nem lá nem cá, é estar no meio, é não ser nem... é ser em cima do muro, sabe? Só que eu vi uma ilustração uma vez, eu gosto muito de contar isso aqui em casa, né? Sobre essa ilustração. Me marcou muito essa ilustração, né? Tem um tempo já que eu não a vejo. Que tem uma pessoa em cima do muro e o anjo tá do lado dela falando, desce desse muro, sai daí, vem pro meu lado, não sei o que, nananã. E aí, do outro lado do muro tá a figura, né, do diabo, quieto, olhando a situação. E aí a pessoa olha aquele cenário, né, e fala, eu não estou entendendo, por que o anjo está aqui me pedindo para ir para o lado dele, para poder sair do muro, para ir para o lado dele, e você, diabo, está quieto. Você não me pede para ir para o seu lado, você não me pede para sair do muro. Aí o diabo, muito astutamente, vira e fala para ele, ah, sim, eu não te peço para sair do muro. O muro é meu. Isso é ser morno. Isso é não ser nem quente nem frio, né? É isso que está dizendo aqui na parte de Apocalipse 3, a partir do verso 14. E aí, mais à frente, ele faz uma ameaça, né? Que é a questão do vomitar. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, Jesus está dizendo para essa igreja aqui que ela não está apresentando nada de bom. Há uns vídeos atrás eu falei sobre se apresentar ao Senhor de mãos vazias, né? A gente falou dentro de um versículo que falava sobre isso, ninguém se apresente ao Senhor de mãos vazias. E eu acredito que esse seja o caso aqui da igreja de Laodiceia nessa época. Era uma igreja que estava se apresentando ao Senhor de mãos vazias, que não tinha obra, que não tinha amor, que não tinha fé, que não tinha nada. Ela era morna, né? Então fica um ensinamento sobre isso pra gente, né? Então eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Foi algo que eu estudei aqui, né? Tentei fazer o melhor possível para vocês. Eu espero que tenha tirado dúvidas, né? Que pudessem restar aqui sobre o livro, né? Essa parte do livro de Apocalipse. E a gente vai avançar, tá? Nós vamos avançar. Deixa eu dar para vocês aqui. Já pode começar a ler o capítulo 4, porque a gente vai falar sobre ele no próximo vídeo, tá? E aí você, já tendo lido o capítulo, vai ser mais simples de você conseguir acompanhar a explicação e depois tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, deixa o seu like
encaminha o vídeo para os seus amigos, para quem você gosta, para quem você sabe que tem dificuldade com o livro de Apocalipse, para quem você sabe que gosta do livro de Apocalipse, ou até aquele que tem um pouquinho de medo do livro de Apocalipse, encaminha esse vídeo para ele, tá? Não deixa de comentar aqui alguma coisa que você tenha aprendido, né? E até a próxima. Fica com Deus.